Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar a respeito de 4 verdades que a igreja moderna abandonou. Essas 4 verdades são princípios bíblicos e meu apelo a você, meu convite a você, meu clamor a você é que você restaure em sua vida essas 4 verdades que tenho notado no meu trabalho pastoral, como isso em várias igrejas tem sido uma realidade. Então, quais são essas 4 verdades? Eu vou mencioná-las e irei depois fazer ponderações a respeito. Então, primeiro, a verdade abandonada é a mentalidade peregrina. A segunda verdade é a verdade de que nós somos convidados ou convocados para participarmos dos sofrimentos de Cristo. A terceira verdade abandonada pela igreja moderna é que a igreja deve ser chamada casa de oração. E por último, o tão conhecido clamor antigo, paixão pelas almas, também tem sido esquecido ou abandonado pela igreja moderna. Então vamos brevemente considerar aqui algumas coisas. Primeiro, a mentalidade peregrina. A mentalidade peregrina, ela está presente nas Escrituras. O salmista já havia dito, sou peregrino na terra. A ideia de que a nossa pátria é a celestial, como está presente nas cartas apostólicas, somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós estamos indo para Canaã celestial, a Sião celestial, Jerusalém celestial. Nós não somos desse mundo, como o próprio Jesus disse algumas vezes, mas parece que essa mentalidade peregrina está sendo abandonada. A bem da verdade é que parece que nós estamos muito apegados a esse mundo. E isso não é só problema de quem é aderente a um tipo de teologia, de prosperidade ou de cura, não. Isso aí pode ser visto em todos os cristãos, mais acentuados nesse, é verdade, mas quanto a mim, quanto a você, o quanto realmente almejamos o céu, o quanto realmente olhamos para esse mundo como um lugar que não é nosso, estamos nele, mas não somos dele. Precisamos resgatar, meus irmãos, essa mentalidade. O que a mentalidade peregrina pode nos ajudar? Primeiro, que vai nos fazer sempre olhar para o céu, para o dia que estivermos com o Senhor. Segundo, vai nos ajudar a enfrentar as angústias desse mundo, pois sabemos que são passageiras. Terceiro, a mentalidade peregrina também me ajuda a fugir daquilo que governa esse mundo, o pecado, sua iniquidade, impiedade, as suas filosofias, seus princípios, pois eu não sou desse mundo. Portanto, a mentalidade peregrina também me ajuda na santidade. Então, esta é a primeira verdade bíblica, e tem até um hino do Inário Presbiteriano, um novo cântico, é o hino 288, que ele diz assim no início, esse hino é chamado de A Mensagem Real. Primeiro estrofe diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Que o Senhor nos dê a graça de restaurar a mentalidade peregrina. Segunda verdade abandonada pela igreja moderna, e que eu espero que você, eu e aqueles que receberem esse vídeo possam lutar para que isso seja restaurado. A participação dos sofrimentos de Cristo. Aliás, há até um cântico de um grupo aí bem conhecido, o cântico é quebrantado, e tem uma parte que diz lá, do seu sofrer participar. Será que realmente pensamos nisso ou nós fugimos do preço do discipulado? Aquelas expressões, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, como disse o apóstolo,
a participação de sofrimentos de Cristo, o levar a cruz, né? Nós estamos cada vez mais, parece que, tentando tornar nosso cristianismo mais leve, mais suave. Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, irmão de mais idade, nós somos chamados para sermos seguidores de Cristo dia após dia. E essa expressão que o Senhor Jesus usou, pegue a sua cruz, é o preço do discipulado. É aquilo que nós devemos enfrentar por Cristo. Se Jesus nunca passou fisicamente no bairro, no seu trabalho, na escola onde você estuda, ele vai fazer isso por seu intermédio. Por isso que você tem que participar dos sofrimentos de Cristo, viver como ele vivia e sentir o que ele sentiria. Então nós precisamos restaurar essa verdade, a participação dos sofrimentos de Cristo. Terceira verdade bíblica abandonada pela igreja moderna. O Senhor Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Meus irmãos, essa é uma verdade negligenciada basicamente em todas as igrejas. Algumas ainda se mantêm firmes como igrejas intercessoras, mas essa não é a verdade atual. Jesus era um homem de oração, e isso deveria nos causar muito espanto e um impacto mais profundo. O Filho de Deus, perfeito, Deus, homem, Deus, santo, com a plenitude do Espírito nele, ele orava, ele se dedicava em longos períodos de oração. E nós, toda a nossa prática de oração, meus irmãos, está errada, porque é pouca, é limitada, não há fervor, não há intensidade, não há perseverança. Veja, as nossas igrejas são conhecidas às vezes por uma festa, são conhecidas por algum grupo, tudo isso pode ser muito bom, mas nós deveríamos ser conhecidos como casa de oração, como uma comunidade que ora. É isso que nós vemos em Atos dos Apóstolos. E aí aquele debate, se as curas continuam ou não, deveríamos nos preocupar se estamos orando como a igreja de Atos dos Apóstolos. Quando em vários capítulos ali iniciais, até quase talvez a metade do livro, um pouco mais, vemos sempre uma menção a respeito de oração. Então Jesus orava, a igreja apostólica orava, as cartas apostólicas é um constante incentivo de oração. E se sairmos do período da igreja e dos registros inspirados, vamos encontrar isso, vida de oração nos pais da igreja, nos reformadores, nos avivalistas. Então não adianta a gente ficar aí criticando algum tipo de movimento, esse ou aquele, que são exagerados nisso. Irmãos, nós temos que orar. Nós temos que orar, porque isso é um princípio necessário para a sobrevivência espiritual. Se você não ora, possivelmente você está fraco espiritualmente, tem pecado destruindo sua espiritualidade, ou qualquer outra situação, mas você não pode manter uma vida sem oração. Jesus disse que a sua casa seria chamada casa de oração. Por último, a quarta verdade abandonada pela igreja moderna é a paixão pelas almas. Meus irmãos, infelizmente, brigas por causa de métodos são medíocres demais enquanto não se preocupam em obedecer o mandamento de evangelizar. A igreja, o crente que não evangeliza, peca, porque Jesus mandou evangelizar. O apóstolo Paulo disse: ai de mim se não pregar. O apóstolo Pedro disse na sua carta que somos eleitos, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A expressão lá em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça, venha e beba de graça. Meus irmãos, nós precisamos ter paixão pelas almas. A evangelização, ela é para glorificar a Deus, isso é verdade, e essa é a motivação central. A evangelização também é porque o Senhor Jesus mandou, e essa também é uma razão central. Mas se nós não tivermos paixão pelas almas,
nós perderemos, irmãos, aquela misericórdia, nós perderemos, né, aquele sentimento de angústia pela condenação de outro, nós perderemos a visão espiritual relacionada ao homem, que ele é uma alma, que ele precisa restaurar a sua comunhão com Deus. Então nós precisamos, com a mesma paixão de Cristo, quando olhou para Jerusalém, chorou e disse: quantas vezes eu quis e vocês não querem. Então nós precisamos restaurar, sim, a paixão pelas almas, o fervor evangelístico. Aliás, que o mesmo hino que eu li a respeito da mentalidade peregrina, o hino 288 do Inário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele diz também no seu coro as seguintes palavras, né? É a mensagem que me deu, provinda lá dos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Continuando ainda o hino: por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venham em serviço do meu reino. Que Deus restaure na sua vida. Não se preocupe com outros. Esse é muitas vezes o problema. Nós queremos restaurar a comunidade no geral. Preocupe-se com você primeiro, eu preciso me preocupar individualmente. Então, as 4 verdades que foram abandonadas pela igreja moderna, que precisam ser restauradas urgentemente, são essas aqui, recapitulando: a mentalidade peregrina, a participação dos sofrimentos de Cristo, que somos casa de oração, e a paixão pelas almas. Que Deus, pelo seu Espírito, reacenda em seu coração a paixão, o amor por essas verdades, e que elas possam ser vistas em você. E se esse vídeo toca em algo que você acha necessário, eu peço, por favor, compartilhe com outros, pois essa é uma mensagem urgente, que se nós conseguirmos mais poderemos aumentar aí a consciência de que essas são verdades que precisam ser restauradas. Mas o que é necessário é que você, pela graça do Senhor Jesus, restaure isso em sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça em Cristo Jesus.